Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem e saudáveis, certo? Bem-vindos a mais uma aula de eletricidade, tá? A gente vai então seguir, né, na disciplina aí com os desenvolvimentos que a gente estava estudando ali, certo? Então, depois da nossa primeira prova lá, né, a gente começou a entrar em análise AC, certo? E começou então a ver, né, o comportamento de circuitos, né, de elementos de circuitos ali do R, do L e do C, né, do resistor, do indutor e do capacitor nesse cenário, né, então de corrente e tensão ali alternada, né, aplicada nesses componentes, certo? A gente fez também lá uma boa revisão ali de ondas, né? E alguns parâmetros específicos delas que são particularmente úteis para a gente aqui na disciplina, tá? E a gente fez também ali uma boa revisão ali de números complexos, né? E de operações com números, como transformar então, né? Ali uma onda lá no domínio-tempo também em um fasor, né? Como representar isso, certo? E quando uma representação, por exemplo, em coordenadas retangulares é mais útil do que uma representação em coordenadas polares, né? Quando a gente trata ali com números complexos e com os fasores, certo? Lembrando, né? Então, a adição e subtração retangulares, divisão e multiplicação polares, certo? E agora a gente vai então seguir aqui na disciplina, tá? Na matéria, com análise de redes no domínio da frequência, tá? E o que é isso? A gente vai ver, então, basicamente, que todas aquelas ferramentas que a gente estudou lá de análise de circuitos né, em corrente contínua, tá? Em DC, elas continuam perfeitamente válidas aqui para o nosso universo de corrente alternada, tá? Então vocês vão ver como aplicar elas, tá? Elas continuam sendo a mesma coisa a rigor, tá? Tanto as leis de Kirchhoff, das malhas e ah, dos nós, né? Os teoremas lá da superposição, ah, a transformação de fontes, né? Enfim, aqueles outros todos, tudo continua igual. TV Norton, né? E é isso que a gente vai tratar hoje, tá? Então, eu vou tentar fazer uma aulinha um pouco mais curta, porque eu sei que as aulas passadas foram bem extensas, tá? Uma hora e meia cada. E então eu vou tentar ser um pouco mais direto nessa, até porque vocês já sabem a teoria, né? E aí aqui vem a importância de vocês terem então aprendido bem, né, aquela teoria na primeira área, tá? Que agora é basicamente replicar então, mas com a matemática equivalente da análise fasorial que a gente usa ali, certo? Então, sem mais delongas, vamos à aula. Vamos lá. Então, uma breve revisão aqui, né, pessoal? Na última aula, o que que a gente viu lá? A gente viu uma resolução ali de exercícios básicos, está envolvendo aqueles números complexos, as representações fasoriais e a transformação, né, de ondas no domínio-tempo, então, para os fasores, tá? A gente apresentou ali o comportamento dos elementos básicos, né, passivos, o R, o L e o C, a corrente alternada, tá? E o surgimento, então, né, das reatâncias e tal, e o conceito lá de impedância, né? E viu ali um começo de uma modelagem bem básica, né, em circuitos em domínio fasorial, certo? Então, como a gente viu lá nos circuitos DC também, né? E aí eu dei alguns exemplos para vocês, mostrei ali como é que funcionava, né? E a gente deixou também alguns exercícios aí para vocês fazerem, né? E objetivos da aula de hoje, então, pessoal, tá? A resolução dos exercícios, né, da aula anterior, para ver ali se vocês conseguiram desenvolver eles, então, e chegar onde deveriam chegar, né? Apresentar, então, né, ou reapresentar, na verdade, aqueles conceitos de análise de circuitos lá, que vocês já conhecem, mas aqui aplicados agora no domínio fasorial, né? E mostrar isso para vocês através de exemplos, tá? Através de exercícios. Então, pegar circuitos ali,
né, utilizar uma técnica, resolver e mostrar para vocês como é que isso funciona, certo? Tópicos específicos da aula, pessoal, tá? Então, os estudos ali, né, dos métodos de avaliação no domínio fasorial, né, que envolvem toda aquela coisa que a gente já conhece, né, na análise nodal, análise de malhas, né, superposição, Thevenin, Norton, transformação de fontes, né. Então, a ideia da aula de hoje é mostrar que isso tudo continua válido e mostrar para vocês como utilizar isso, então, para resolver esses problemas, tá? Então, começando aí pelos exercícios lá da última aula, certo, pessoal? Começando lá do primeiro, então, né? Vocês tinham, então, ali uma fonte senoidal, né? Que era descrita aqui por um cosseno, né? 20 cosseno de 4t menos 15, tá? Ahn, e ela era associada, então, a esse resistor aqui em série com ela, né? Um capacitor em paralelo e um indutor em paralelo, tá? Com esse valor aqui, certo? Então a ideia aqui era que você tinha que calcular o VO, certo? Que é a tensão em cima desse indutor, né? E aí como fazer isso, né? De novo, tem diversas formas de fazer isso, né? Eu vou tentar sempre mostrar para vocês o que para mim faz mais sentido, ou é mais fácil de vocês enxergarem, tá? Ahn, e aí reparem, né, que quando a gente passa isso aqui para o domínio da impedância, né, a gente vai ter então, né, uma impedância aqui relativa a essa resistência, certo? E uma impedância aqui relativa a essa associação, então em paralelo, né, desse capacitor e desse indutor, certo? Então a gente tendo uma impedância aqui e uma impedância aqui, né, elas se comportam como se fossem resistores, tá? E a gente pode então achar essa tensão aqui através de um divisor de tensão simples, certo? Então essa vai ser a nossa estratégia, né? Então, pessoal, reparem que para a gente fazer essa análise toda, né, a gente precisa fazer o que primeiro, né? Pegar esse circuito e transformar ele, né, no nosso domínio fasorial aqui, né? Colocar tudo em termos de impedância, tá? E fasores aqui, certo? Beleza. E como é que a gente faz isso, né? A gente já viu na aula passada, então a gente tendo uma onda dessa aqui, né, 20 cosseno de 4t menos 15, né, o nosso 4 aqui, o nosso ômega, que é a frequência angular, a gente separa ele aqui, ele vai ser útil para a gente fazer a transformação do capacitor e do indutor, tá? E a fonte de alimentação, né, a gente pega o módulo lá, que é o 20, e a fase aqui, que é menos 15, certo? Então essa vai ser a nossa fonte. O valor do capacitor, quanto é que é, né? 1 sobre J ômega C, né? C é capacitância, 10 mili, certo? O J a gente mantém aqui, 4 é a nossa frequência, né? 10 na menos 3, né? Vai dar aqui então o valor de menos J 25 ohms, tá? Então essa é a reatância capacitiva, certo? A reatância indutiva, como é que a gente calcula? J ômega L, né? L é o valor da indutância, 5, né? Ômega é o 4, J4 vezes 5 vai dar J20 ohms, tá? Então essa é a reatância indutiva. Então a gente, para calcular aqui o Z1 e o Z2, Z1 a gente pode considerar o resistor, né, diretamente. Aqui é o circuito já todo transformado, né, nesse domínio fasorial, então, né, a fonte, aqui o resistor e as impedâncias aqui relativas ao capacitor e ao indutor, né? E o Z2, o que que é, né? Ele vai ser o paralelo desses dois camaradas aqui, tá? Então aquela mesma coisa de sempre, né? Produto dividido pela soma, a gente vai chegar no valor de J 100 ohms, tá? Ok, então tendo essas impedâncias equivalentes, certo? A gente considera isso aqui como uma coisa só, né? Associação. A gente pode utilizar então o nosso bom e velho divisor de tensão, né, pessoal? E o que que é ele, né? Então, é a resistência, né, ou aqui nesse caso a impedância, né, para a qual a gente quer saber a queda de tensão, né, dividido pela soma de todas as impedâncias da malha. Né. Isso aqui vai ser uma malha única daí, né, com a impedância Z2 equivalente, como a gente já fez muitos exercícios assim com resistores, é igualzinho.
e vai multiplicar pelo VS, né, que é a tensão de supply, ali a tensão da fonte, tá? E vai chegar nesse resultado aqui, tá? Organizando essa equação. A gente divide isso, então, né? Transforma para Phasor, para multiplicar, porque nos facilita, certo? E lembrem, pessoal, de explorar aquele aplicativozinho da HP que eu deixei para vocês, tá? Aquilo vai ajudar vocês muito, 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 tá? Então, tentem usar, não fiquem tímidos, certo? E essa multiplicação aqui vai nos dar, então, esse Phasor aqui, né? 17,15 em módulo e 15,96 em fase, né? A gente pode então usar isso para voltar para o domínio tempo, né, e reescrever esses caras aqui, né, como módulo, né, e fase, né, e reaproveitando então aquela frequência angular que não mudou. Né. Beleza, pessoal. Segundo exercício. Esse era um pouquinho mais complexo, tá? Mas nada de outro mundo ainda para vocês aí. Mas vocês que são feras em transformação triângulo-estrela e que todo mundo praticamente acertou essa questão na prova lá, né? Então a gente tinha esse circuito aqui, um pouquinho mais complicado, e tinha uma tensão lá, né, de alimentação dada por 50, tá? 50 volts. Aqui a gente tem um ângulo de zero. Reparem que todo esse circuito ele já está, né, então no domínio fasorial, tá? Vocês não precisam aqui fazer aquela transformação, né? Por isso ele não está descrito em termos de cosseno ou seno aqui, tá? Vocês não precisam da informação da frequência angular, tendo em vista que o que é pedido para vocês é para calcular I, esse I maiúsculo aqui, tá? Que é essa corrente aqui, total então do circuito, né? O fasor dela, certo? Beleza. Como é que a gente faz isso, pessoal? Reparem que aqui a gente tem um circuito delta, né? A gente tem aqui o lado de cima dele, né? Uma perna aqui, a outra aqui, certo? Então isso forma um triângulo, né, na verdade. Só está desenhado de forma diferente, mas na verdade é um circuito triângulo aqui, certo? E a ideia então é que a gente use a transformação, né, de triângulo para estrela para simplificar esse circuito e resolver ele, certo? Como isso funciona? Então, de novo, né, tendo esse circuito aqui e sendo ele um triângulo, se a gente fizer uma estrela, né, que vai estar então circunscrita aqui dentro, tá? Aqui, 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 a gente vai ter um circuito com essa cara aqui, ok? E aí vai ficar barbada, né? A gente vai ter uma série aqui, né? Um ramo aqui com uma série e um outro ramo aqui com outra série, né? E esses dois em paralelo, tá? Bem tranquilo. A ideia então é que a gente calcule essa impedância total do circuito, pegue a tensão, divida pela impedância total e ache a corrente total, né? No domínio fasorial mesmo, porque a gente não precisa voltar para o tempo, aqui ele não nos foi pedido isso. Tá? Como a gente faz a transformação triângulo-estrela envolvendo então impedâncias, pessoal? Da exata mesma forma que a gente fazia com os resistores. Tá? Então, se vocês lembrarem lá a transformação triângulo-estrela, tá? A gente soma então todas as resistências lá envolvidas, tá? E a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, o que descreve o nosso triângulo então, né? Essa impedância aqui do indutor, essa do resistor, essa do capacitor e essa desse outro resistor, né? A gente põe isso no denominador, tá? Então, J4 desse cara aqui, 2 desse cara aqui, menos J4 desse cara aqui e 8 desse cara aqui, tá? Esse aqui corta com esse, check, check, e sobra 10, né, no nosso denominador. Isso aqui é comum para todos os ramos desse circuito estrela, tá? É só olhar a equação lá, vocês vão ver isso lá, tá? E agora, para calcular então o numerador, né, como é que a gente faz? A gente considera, né, então, para cálculo de cada um desses braços aqui, aquelas resistências, né, que estão mais próximas ali, certo? Então, nesse caso aqui, o J4, tá? E o 2 menos J4, tá? Não é um componente só, são dois componentes aqui em cima. Então, faz o produto desses dois caras. Mesma coisa que a gente fazia lá
nos circuitos puramente resistivos, tá? Então multiplica, divide, chega no equivalente. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter 10 no denominador, mas as resistências então que estão envolvidas, tá? Nesse processo aqui são outras, né? Então é o J4 e o 8, tá? Para esse B aqui, tá? Esse cara que está descendo aqui. E pro C, então, né? Aqui, esse nosso terceiro ramo aqui, a gente vai ter ele vindo daqui do meio para cá, né? A gente vai estar ali com o 8 e o 2 menos J4 envolvido, tá? Então, vai dar isso aqui, certo? Calculando a impedância total aqui desse circuito, certo, pessoal? Vocês sabem que aqui a gente vai ter então 12 mais ZAN, tá? É um circuitinho em série, beleza? Mais a posterior soma então dos paralelos, né, desses dois ramos do circuito, tá? Atentem à prioridade das operações aqui, tá? O paralelo aqui, que é esse símbolo, né, vem primeiro e ele está englobando. Talvez fosse melhor botar um colchete aqui, mas agora eu já estou falando. Ele está englobando então, né, o ZBN menos J3, tá? Que é esse ramo aqui, em paralelo com o ZCN mais CJ6 mais 8, tá? Que é esse ramo aqui, tá? Então, paralelo desses dois ramos, tá? A gente vai ter então a resultante, né, desses caras aqui, que, né, produto pela soma, aquela mesma coisa de sempre, certo? Mais a soma então, né, do nosso ZAN lá, tá? E do nosso 12 lá que a gente tinha no começo, tá? Então vocês vão chegar em tudo isso aqui, vão somar tudo isso, né? E vão chegar nesse valor aqui, certo? Esse valor aqui ele já está então em coordenadas polares, né? Que nos facilita essa divisão. A gente pode fazer direto, então divide aqui o 50 por 13,64, né? A fase é 0 menos 4,204, que é a nossa resposta final, certo? Então, a nossa corrente total para esse circuito aqui, ela tem então módulo de 3,666 e fase de menos 4,204 graus, certo? E esses eram os exercícios, tá, pessoal? Agora a gente vai entrar na matéria de hoje propriamente dita, né? E o que que era ela, tá? Então, é aquilo que eu já comentei antes, da consideração das ferramentas que a gente já estudou lá na nossa primeira área, né, envolvendo o DC, para a resolução de circuitos elétricos, tá? E quais são essas ferramentas? Então, aquelas análises, né, que a gente já conhece muito bem, de nós e malhas, né? E os teoremas lá, né, da superposição, Thevenin, Norton, transformação de fontes, aquela coisa lá que a gente já estudou a fundo e com bastante calma na primeira área da disciplina, certo? Então aqui passos genéricos, né, para analisar esses circuitos, tá, pessoal? Como que a gente faz isso, tá? Então, de forma geral, a gente transforma o circuito, né, daquela forma temporal que ele tem lá, né? A fonte em função de cosseno e seno, os valores lá dos componentes em farads ou em termos de indutância, né, em henries lá. A gente passa isso tudo para o domínio fasorial, certo? Então, para o domínio da frequência, tá? E aí aplica aquelas nossas técnicas todas, né? Análise nodal, de malhas, proposição, etc, etc. Dependendo do tipo de circuito e dependendo do que a gente se sente mais confortável para usar, né? E então transforma, né, o fasor resultante, né, para o domínio do tempo de novo depois, tá? Bem tranquilo, né? A ideia toda gira em torno disso aí, tá? E aí aqui a gente já começa o nosso primeiro exemplo, tá? Começando aqui pela análise nodal, então, certo?
A gente tem esse circuitinho aqui que nos foi dado, e é pedido para que a gente calcule então Ix, né? Essa corrente de X, que é essa corrente que atravessa então esse capacitor aqui, tá, pessoal? Como que a gente pode fazer isso? Tá? Então, seguindo aqueles passos. Primeiro passo será então transformar, né, esses componentes aqui e tal no domínio da frequência, né, ou no domínio fasorial. Para isso a gente utiliza então, né, aquela frequência angular, certo? Separa ela lá, faz então essa transformação aqui, né, e faz a equivalência desses componentes, certo? Então, tendo o nosso circuito já, né, todo descrito no domínio fasorial, certo? E uma observação importante aqui, né? Vejam que, na verdade, as fontes dependentes, né, elas não mudam também, tá? Então é a primeira vez que alguma delas aparece aqui nesse domínio pra gente, tá? E eu ainda não tinha comentado. Então elas não mudam, tá? A única coisa que muda é a corrente em si, né? Que antes era representada no domínio do tempo, né? Ali aquele izinho minúsculo. E agora é representada aqui no domínio fasorial, tá? Que é esse I maiúsculo aqui, certo? Beleza, então a gente tem aqui agora nosso circuito, tá? No domínio fasorial e a gente pode aplicar agora a análise nodal, né? Aqui dos nós, para descobrir essa corrente aqui, tá? Percebam que é a mesma coisa, pessoal, tá? Exatamente igual, certo? Então, o que que era análise nodal? Qual era a teoria por trás dela, né? A corrente que entra nos nós é igual à corrente que sai dos nós, tá? A corrente que entra num nó é igual à corrente que sai de um nó, tá? Como é que a gente pode equacionar isso aqui, tá? Por exemplo, né? Uma maneira. Então, tendo essa fonte aqui, né? Eu faço a corrente que entra aqui, e x é essa corrente que sai, né? E aí eu tenho uma outra corrente que sai por aqui, tá? Então a soma, né, dessas duas correntes que saem, e x e essa outra corrente, vai ser igual à corrente que entra. E é justamente o que eu vou escrever aqui, tá? Então, para saber qual corrente é essa, eu faço a diferença de potencial em cima desse resistor, né? Arbitro um V1 aqui, que é uma variável auxiliar para me ajudar, né? Faço 20 menos V1, diferença de potencial, dividido por 10, tá? Potencial aqui, é igual a V1 menos J do, V1 dividido por J, menos J2.5, né? Né? A corrente aqui é a tensão por essa impedância, né? Mais V1 menos V2, V2 também é uma variável auxiliar aqui, tá? Dividido por J4, tá? Que é essa impedância aqui, e é por aqui que a gente vai, tá? Então, beleza, tá? Essa é uma primeira equação que a gente pode utilizar aqui, tá? A gente tem um outro nó aqui, né? Reparem, certo? E desse aqui, o que que a gente pode tirar, tá? Já que a gente tem essa fonte dependente, então, apontando para lá, né? E a gente já definiu que essa corrente está vindo para cá, né? Lá daquele primeiro nó. Vamos manter essa convenção, né? E vamos, então, dizer que essa corrente, né, resultante da soma desses caras, né, que está saindo aqui, como ela é descrita? Ela é descrita por V1 menos V2 dividido por essa impedância, né, J4, mais 2ix, certo? E isso é igual a essa corrente, né, que pode ser definida por V2 dividido por J2, tá? Tensão em cima desse cara dividido por essa impedância, tá? Então, quando a gente está no mundo fasorial aqui, vocês podem, para simplificação de raciocínio na cabeça de vocês, considerar como se fosse uma resistência, tá, pessoal? Né? Considerar, né? Mas é diferente, claro. Beleza? Então, a gente vai acabar com duas equações e duas incógnitas, né, pessoal? E aí vocês conseguem, na verdade aqui tem uma a mais, né, tem x, mas vocês conseguem então
separar, né, esses valores aqui, simplificar essas equações, tá? Isso aqui é algebrismozinho, né, pessoal? Então, fazendo esse cálculo aqui, tá? E chegar num sistema de equações que descreve, então, tá? O V1 e o V2 através desse sisteminha aqui de equações, tá? Então, para malha 1 vocês vão achar isso, para malha 2 vocês vão achar isso aqui, tá? Montem aqui o sisteminha de vocês, V1, V2, certo? E aí vocês podem fazer aqui a determinante dessa matriz aqui, né? E aí tem várias formas de calcular isso aqui, regra de Cramer, um monte de decomposições aí, vocês podem usar a favorita de vocês, tá? Para achar então esses determinantes, tá? E achar o valor de V1 e V2, certo? Que são as incógnitas aqui desse sisteminha de vocês, tá? Vocês vão então chegar nesses valores, certo? E através daqui, então, vocês vão poder calcular o valor de Vx, que é o que, né? Como a gente já sabe, até a gente escreveu aqui, o Ix é V1 dividido por menos J2,5, né? Então vocês vão considerar isso aqui, agora você tem o valor de V1. Esse cara aqui vocês podem passar para o domínio fasorial facilmente, né? Lembrem que J ele é ângulo de 90, então menos J é menos 90, né? Divide, né? Subtrai, vão chegar aqui nesse valor aqui, certo? Passando para o domínio tempo, vocês vão chegar então em 7,59 cosseno de 4t, tá? Isso era o original do problema, mais 108, que foi a fase que vocês acharam aqui, certo? Então, notem que o mecanismo de cálculo aqui da análise nodal é exatamente, rigorosamente o mesmo que a gente usava lá para o tempo, para o domínio da corrente contínua, né, pessoal? Só que, claro, a única coisa que vai mudar talvez é alguma complexidade matemática aqui, para simplificar, né, em função dos números complexos e tal. Mas isso faz parte do jogo, né? A gente não tem muito como fugir disso aí, certo? A análise de malhas, pessoal, tá outra ferramenta que a gente viu lá também que, né, vocês poderiam usar muito aí para resolução de circuitos, tá? Se usa direto. O que que a gente quer então nesse circuito aqui, tá? A gente tem essas fontes aqui, tem esses componentes, já está tudo no domínio dos fasores, tá? A gente quer então que vocês calculem essa corrente IO, tá? Usando a análise de malhas. Como é que a gente faz isso? De novo, né? A gente faz exatamente a mesma coisa que a gente faz lá, tá? Então, a gente considera três malhas separadas aqui, né? Que é o que a gente tem, certo? Na malha 1 ali, então, a gente considera, né, aquele sentido horário, né, que como positivo para a corrente, tá? Isso aqui é arbitrado pela gente, poderia ser o contrário, né? Mas vamos considerar esse. Então, a gente tem aqui, né, os valores de 8 mais J10 menos J2, tá? Que é esse valor aqui do resistor, indutor e do capacitor, né? Que estão influenciando aqui I1 nesse sentido que arbitramos, tá? E como influência dessa malha aqui, a gente também tem I2 e I3, tá? Mas elas então fazendo uma influência contrária, né? Então menos J2 aqui, tá? Vezes I2 e menos J10 I3 aqui em cima, tá? E isso igual a zero, tá? Na malha 2, lá o que a gente vai ter? A mesma coisa, né? Só que em relação às correntes como elas estão distribuídas, né? Então, o negativo vai ser em relação a I1 e I3, tá? E aí, o que eles estão afetando aqui, né? Esses dois capacitores, né? I1 esse, I3 esse. Então, menos J2, né? I1, menos J2 e I3, tá? E o resto, então, é em função do I2, né? Que a gente tem aqui, que é o 4, esse resistor aqui, menos J2 vezes I2. E aqui a gente tem também, né, uma fonte de tensão, né, ali, que a gente considera ela aqui, tá? Então, mais 20, ângulo de 90,
que é essa fonte, certo? Na malha 3, né? Na malha 3 a gente sabe já que I3 é igual àquela fonte que a gente tem ali, tá? Ou seja, 5 ângulo de zero, tá? 5 amperes. A gente então monta esse sisteminha aqui de equações de novo, né? E aí, lembrando que a gente tem essas duas equações, três incógnitas, mas a gente substitui, então, o I3 por 5, tá? E vai chegar nesse sisteminha aqui, tá, pessoal? Pode ser escrito de forma matricial, dessa forma aqui, tá? Vinícius, mas preciso usar sempre forma matricial e essas técnicas de matrizes para resolver? Não, não precisa, tá? Vocês podem resolver por substituição aqui, tá? Isolando I1, substituindo na equação, enfim, ou I2, né? Do jeito que vocês preferirem, tá? Mas recomendo que vocês treinem bastante esse tipo de coisa para não se confundir, né? Às vezes a gente se perde nisso, né? Ainda mais com números complexos, é fácil, né, errar. Mas, detalhe, pessoal, né? Se vocês utilizarem HP, montarem esse sisteminha de equações aqui e jogarem na HP lá, tá? Ela resolve de barbada isso aqui para vocês também, tá? Então, de novo, usem aquele simulador lá que eu deixei para vocês, tá? Não percam tempo com coisas desnecessárias, tá? Ficar calculando isso na mão e tal, não precisa, não é o ponto aqui da disciplina, tá? O ponto é enxergar esse circuito e saber como as correntes afetam, como a gente passa as coisas do domínio tempo para o domínio fasorial e como chegar nesses resultados e ver se eles fazem sentido, né? Certo? Então, utilizando esses sisteminhas aqui, a gente consegue calcular o I1 e o I2, né? E o que nos interessa aqui no caso, na verdade, é o I2, certo? Porque a gente sabe que esse O aqui, ele é igual a menos I2, né? Que a gente arbitrou, sendo a corrente percorrendo esse caminho aqui, certo? E aí, né, esse aqui é o determinante em relação ao I2, tá? Vocês vão chegar no resultado, né? Esse 6,12 aqui menos ângulo de 35, certo? E podem então pegar esse cara aqui, tá? E que é I2, né? E considerar a resposta menos I2, tá? Como vocês consideram essa resposta menos I2? Multipliquem por 180 graus. Lembrem que é o inverso. Então aqui, em vez de mexer com o módulo desse cara, vocês podem simplesmente pegar e mexer com a fase, né? E isso aqui vai garantir um sinal inverso para vocês, certo? Interessante, né? Então reparem, análise de malhas também rigorosamente igual ao que a gente fazia. Mais uma ferramenta, pessoal, superposição, lembra? Então qual é a ideia da superposição? Anular, né, todas as fontes do circuito menos uma, calcular então a variável de interesse para aquela fonte, né, e depois variar, né, fazer isso para todas as fontes do circuito, calculando a contribuição individual de cada uma, até chegar no resultado obtido por cada uma e depois somar tudo isso, né? Então a soma das contribuições individuais vai ser igual ao efeito total delas no circuito, tá? Então a ideia é justamente essa. Lembrem que para anular fontes, né, a gente não anula fontes dependentes, tá? Elas têm que ficar no circuito. E lembrem também que de como, né, fazer essas anulações, tá? Então a gente já vai ver isso agora em seguida, né? Então esse circuito aqui, né, que é o mesmo circuito anterior, né? Agora a gente é solicitado aqui para resolver ele com o teorema da superposição, tá? E quer, de novo, descobrir o valor aqui de IO, tá? Ou I0 aqui, como preferirem, né? Então como é que a gente faz isso? De novo, né, a gente vai considerar uma fonte por vez, tá? Aqui a gente pode considerar as respostas como sendo IO1 linha e IO duas linhas, tá? Sendo então que esse IO1 linha é a contribuição da primeira fonte, que aqui no caso vai ser a fonte de tensão,
E o duas linhas vai ser em função da fonte de ah, corrente, certo, pessoal? Aquela de 5 amperes lá em cima, tá? Então, como é que a gente anula essas fontes aqui, tá? Para fonte de corrente a gente abre ela, né? Lembram? Para de tensão a gente dá um curto, né? Mas essa aqui a gente abre, tá? E isso obviamente vai mudar o nosso circuito, né? Então reparem que a gente vai ter uma impedância aqui equivalente, que é dada pelo paralelo, né, de 8 mais J10 e menos J2, tá? Então paralelo desses dois caras, certo? Uh, que é somado depois, né, considerando a impedância equivalente lá com o 4 e o menos J2, tá? Ou pode ser calculado de outra forma aí também, tá? Mas enfim, o que a gente quer aqui, nesse caso, é traçar uma estratégia de calcular a impedância total, né? E calcular esse valor de I/O aqui, tá? Como? Dividindo a fonte de tensão pela uh, impedância equivalente do circuito, tá? Repare então que para o cálculo do paralelo aqui a gente faz aquele mesmo procedimento, né? Então produto, né, desses dois ramos pela soma deles todos, tá? A gente vai chegar nesse resultado, certo? E o valor, né, de impedância total, então, do circuito vai ser aquele 4 somado com a parte real desse cara aqui, que é o ponto 25, né? Então 4,25. E esse menos 2,25 somado, então, né, com o menos J2 lá, que vai dar menos J 4,25, certo? Então a gente divide a nossa fonte de tensão, que é dada em termos de J20, tá? Lembrem que esse J ele representa esse ângulo de 90, tá? Poderia ter escrito em fasor isso aqui também, não tem problema nenhum, tá? Deixamos em retangular só para somar depois, tá? Mas enfim. E vocês vão chegar então nesse valor de corrente, tá? Então reparem que o que vocês estão fazendo aqui é matando aquela fonte lá, né? Calculam a impedância total desse circuito, assim como a gente calculava a resistência total do circuito antes. Pegam a fonte de tensão, divide pela impedância total, que antes era a resistência total, acha a corrente que está circulando aqui, tá? Mesma coisa que a gente já fazia lá, tá? Isso para a fonte I1. Agora vamos calcular a contribuição da fonte I2. Como a gente faz isso? A gente faz isso matando essa segunda fonte, né? Que é então a fonte de tensão, e para matar ela a gente deixa esse ramo aqui em curto, certo? Então para calcular esse cara aqui, né, e ó, duas linhas a gente resolve aqui por malhas também, tá? Não tem muito como fugir disso aqui, né? E de novo, né, é mais ou menos a mesma coisa que a gente já considerou na questão anterior, né? Vocês vão ter as três malhas, vão ter o I3 aqui com valor de 5, tá? Só que vão ter uma simplificação aqui agora, né, já que não tem essa fonte, certo? Vão chegar então nessas identidades aqui, né, substituindo o valor de I3, tá? E vão chegar lá nessa continha aqui para valor de 2, tá? Depois que vocês fizerem toda essa matemática, eu não vou mais me apegar em tudo isso aqui, tá, pessoal? Certo? De novo, né, vocês vão achar lá que o IO é igual a menos I2, tá? E aqui sim, como a gente tem retangulares, o mais fácil é simplesmente inverter esse número aqui, né? Fazer menos 2,647 e mais J 1,176, tá? Então, do teorema de superposição, né, vocês têm que a, a corrente resultante é a soma de cada uma das contribuições individuais e vocês vão ter, então, esse valor aqui, tá? Que em coordenadas polares dá aí uma corrente de 6,14144,78, que é a exata mesma corrente, o mesmo resultado da questão anterior, né, pessoal?
tem que ser, né? A gente tem que chegar no mesmo resultado, senão tá errado. Cuidem arredondamentos e coisas do tipo, tá? Mas a rigor é o mesmo resultado. Mais uma ferramenta aqui, pessoal, tá? Mais um método clássico lá, tá? Transformação de fontes, tá? Então, aqui nessa questão, né, nos é pedido então para que a gente calcule V de x, que é a tensão em cima desse resistorzinho aqui, tá? Utilizando o método de transformação de fontes, tá? Isso aqui eu acho que é mais fácil mostrar o exemplo direto para vocês, tá? Não tem muito segredo, é realmente a mesma coisa de antes, tá? Então reparem aqui, tá? A gente tinha lá uma fonte ali de 20 menos 90 graus, tá? Lembrem que esse menos 90 é igual a escrever essa fonte aqui em termos de menos J20, tá? Divide isso por 5 aqui, por quê? Porque a fonte de corrente é fonte de tensão dividido pela resistência associada, tá? A gente vai ter então a fonte de corrente com a resistência em paralelo, essa mesma resistência, tá? No resto do circuito a gente não mudou ainda, tá? Não mexeu. E agora sim a gente vai mexer, né? Como a gente tem então esse circuito aqui rearranjado, né? A gente vê que é conveniente, a gente pode aproveitar aqui para fazer a impedância em paralelo, né, desses dois ramos. O que, que vai ser ela? Produto, né, de cada um dos ramos aqui, né, de 5 vezes 3 mais J4, dividido pela soma de tudo isso, né? Então, 8 ohms mais J4, tá? Não chegar nesse resultado aqui, certo? Tendo essa resistência equivalente, essa impedância equivalente, perdão, aqui, tá? A gente pode usar ela, né, essa aqui, de 2.5 mais J 1.25, com essa fonte de corrente e transformar isso tudo numa fonte de tensão, tá? Que nos facilita muito aqui a vida, porque a gente pode então transformar isso tudo num circuito equivalente sério, né? Quanto vai ser então essa fonte de tensão nova ali? Vai ser aquele menos J4, tá? Que a gente tinha da fonte corrente, vezes essa resistência toda aqui, tá? 2.5 mais J 1.25. Né? Isso aqui vai dar então 5 menos J10 volts, tá? Que vai ser então a nossa fonte de tensão. E pela nossa formuleta lá do divisor de tensão, a gente sabe então, né, que a gente, para achar a tensão em cima dessa resistência, aqui em cima desse resistor, basta que a gente faça então o valor dele dividido pela soma de todas essas resistências aqui, tá? De todas as impedâncias, né, das reatâncias e das resistências, né? E multiplique pela fonte, tá? Exata a mesma coisa que a gente já fazia, né? Desde os primeiros probleminhas lá, tá? E aí com isso a gente vai chegar na tensão em cima desse camarada aqui, que é o 5.519 menos 28 graus, tá? Mesma coisa, pessoal, né? Reparem que a única coisa que muda um pouco é a matemática relacionada aos números complexos, e por isso é importante vocês saberem muito bem multiplicar, dividir eles, né? Somar, subtrair e tal, não se confundir nisso, tá? E o resto é tudo igual, rigorosamente, tá? Então tá aqui a resposta final, que é o Vx em cima desse cara aqui, tá? Thevenin e Norton, tá, pessoal? Os últimos dois tópicos aqui da aula, tá? Uh, então aqui tem um exemplo, certo? E a gente quer, então, calcular o equivalente de Thevenin do circuito a seguir, tá? Esse circuitinho em ponte aqui, que é, diga-se de passagem, um circuito muito popular em instrumentação, né? Mas com resistências puras aí no caso, chamada de ponte de Winston, tá? Mas aqui então a gente tem esse arranjo todo e quer
calcular então o equivalente de Thevenin desse circuito nos pontos A e B aqui, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso então. Lembrem que para o equivalente de Thevenin a gente mata as fontes lá, né, para calcular a resistência de Thevenin, certo? O que vai ser essa resistência, tá, pessoal? Quando a gente mata aquela fonte lá e fica com esse circuito aqui, tá? Vai ser o paralelo, então, né? A soma do paralelo dessas duas resistências aqui, né? O paralelo de 8 com menos J6 e o paralelo de 4 com J12 ohms, tá? Então eles são calculados independentemente aqui, tá? O Z1 chamando isso aqui de Z1 e isso aqui de Z2, certo? Tem esses valores, basta somar eles lá então e eu vou ter então a minha impedância de Thevenin desse circuitinho aqui, certo? Tendo a resistência, a gente pode então encontrar a nossa tensão de Thevenin, né? E como é que a gente faz isso, certo? Então a tensão de Thevenin vai ser a nossa tensão nesses pontos aqui, tá? Para isso, então, a gente pode dividir aqui, né? A gente tem essa tensão da fonte que ela é aplicada e é aplicada nesses dois ramos aqui, tá? Reparem que esse circuitinho aqui está aberto aqui no meio, certo? Então, eu vou ter uma corrente I passando por aqui, uma corrente I1 passando por aqui, uma corrente I2 passando por aqui, tá? E a tensão, né, que alimenta esses ramos aqui é a mesma, né, porque está em paralela com eles, certo? Então, para achar o I1, eu faço essa tensão ali da fonte, né, o 120, divido então por 8 menos J6, certo? Achei I1. E para achar I2, né, considero a mesma tensão, 120, divido por 4 mais J12, tá? Achei I2 aqui, certo? Vou ter então, né, a tensão de Thevenin, né, descrita através dessa equação aqui, tá? Por quê? Porque eu tenho uma tensão aqui que é a tensão da fonte, né? E vou ter então a tensão da fonte menos essa tensão aqui, né? E menos essa, certo? Igual a zero, tá? E posso então substituir aqui, né, nesse circuito e achar esse valor aqui, tá? Da soma dessa de 1 e 2, tá? Para calcular justamente essa tensão aqui e aqui, né? Dos dois lados desse circuitinho aqui, né? E assim chegar então na minha tensão de Thevenin final, tá? Que é essa aqui. Então, com isso a gente tem a resistência de Thevenin, né? Ou a impedância de Thevenin desse circuito. E tem agora então a tensão de Thevenin também, tá? Outro circuitinho aqui, pessoal, tá? A gente tem então agora esse circuito que é calcular o equivalente de Norton dele, tá? Lembrando que no equivalente de Thevenin a gente calcula então a impedância ou resistência e tensão de Thevenin, e no de Norton a gente calcula então a resistência de Norton, né, ou a impedância de Norton, que é igual a de Thevenin, né, e calcula a corrente de curto-circuito, né, desse do circuito equivalente, tá? Que no caso aqui vai ser dado em IO, tá? Então a gente vai ter nos pontos AB aqui um curto-circuito que a gente vai usar para calcular essa corrente de Norton, certo? Beleza, como é que a gente faz isso? Assim é bem claro para quem tem um pouco de mais de experiência, talvez, né? E só batendo o olho nesse circuito assim, a gente consegue ver que a impedância equivalente, né, a impedância de Norton desse circuito é 5 ohms. Tá? E peço que vocês façam esse exercício. E de repente deem um pause e tentem pensar o porquê. Tá? E se não enxergam ainda, agora eu vou mostrar para vocês. Lembrem que, né, no equivalente ali
da impedância, a gente desativa as fontes do circuito, né, as fontes independentes, que são essas duas, tá? E quando a gente faz isso, né, a gente abre essa fonte de corrente e curto-circuita de tensão, e curto-circuitando a de tensão, eu vou estar também curto-circuitando todo esse pedaço aqui do circuito, né? Tudo isso aqui, certo? Então vou ter um fio aqui, né? Um curto entre esse resistor e o ponto B, e a resistência, né, ou a impedância entre o ponto A e o ponto B vai ser simplesmente esse resistor de 5 ohms aqui. Tá? Então, por isso, a impedância vai ser 5 ohms, certo? Já para calcular a corrente é um pouquinho mais complicado, tá? Mas ainda assim bem fácil, certo? Então vocês vão considerar malhas aqui, né? Duas malhas. Vinícius, mas por que não considera três? Estou vendo três aqui. Sim, pessoal, mas aqui vocês têm uma coisa que vocês vão chamar de supermalha, tá? E se estiverem interessados, recomendo que pesquisem um pouco sobre, tá? É justamente quando a gente tem uma fonte de corrente entre duas malhas, né? Dessa forma aqui, tá? Que é algo que nos ajuda, então, a simplificar, na verdade, o circuito, né? É bom quando a gente tem uma supermalha que facilita a nossa resolução aqui, tá? Então, por exemplo, aqui vocês têm a malha 1, tá? A gente tem então essa fonte de tensão ali, né, que é dada por J40, tá? Então, menos aí aquela fonte de tensão, menos J40, mais aí, né, soma tudo isso aqui, multiplica por I1, menos, né, toda a contribuição aqui de 2, que se dá em torno desse resistor de 8 e desse J2 aqui, e menos também a contribuição de 3, né, aqui, que é em relação a esse resistor de 10 e J4, tá? Tudo isso igual a zero, certo? A gente faz agora então a contribuição aqui da malha 2, certo? Que na verdade então considera que esse resistor, esses dois resistores, né? E o J2 aqui, tá? Então isso tudo aí vezes I2. Considera a contribuição de I3, né? O 10 e o menos J4, e reparem que agora aqui nessa malha 2 a gente tem esse híbrido aqui, né, entre ela não ficar restrita aqui, né, a gente considera ela como sendo tudo isso aqui, e por isso que a gente dá o nome de supermalha, tá? E também considera a contribuição de I1, que se dá em torno desses dois resistores aqui, tá? E do nosso capacitor ali, tá? Ahn, então, reparem que na verdade a gente sabe, né, olhando esse circuito aqui, olhando esse nó, né, que se a gente for considerar isso como sendo I3, a gente sabe que I3 é igual a I2, né, mais 3 amperes, né, que é essa fonte que está aqui, certo? Então a gente tem como isolar isso aqui, né, e chegar nesse valor de I2, certo? Igual a J8, certo? E escrever então, né, esse 3 aqui em função de I2 mais 3 e substituir, né? Então a gente vai ter ali um I3 de valor igual a 3 mais J8, certo? E essa vai ser a nossa corrente de curto-circuito de Norton, tá? Então a gente calcula aquela impedância lá, calcula a nossa corrente de curto-circuito, tá? Só que nesse caso aqui a gente não está considerando um circuito simplesmente aberto. A gente tem uma carga ali já posicionada, né? E a gente pode agora calcular então a nossa IO aqui com base naquela carga, né? Como é que a gente faz isso? A gente calcula, a gente considera então, né, todo aquele modelo que a gente tinha lá, né, do, do nosso da nossa fonte de corrente, né? Lembrem que o modelo de Norton ele é uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância ou resistência, né?
E aqui no caso a gente tem uma carga, né? E a gente tendo então esse valor aqui dessa fonte de corrente, que é a nossa corrente de Norton, e da nossa impedância, a gente pode simplesmente utilizar a equação do divisor de corrente, certo? E calcular aqui, né? Então, 5 dividido por 5 mais isso tudo aqui que é a carga, vezes a nossa fonte de corrente, vai ser a exata corrente que percorre essa carga aqui, tá? Então esse seria o valor de IO, beleza? Então é isso, pessoal, tá? A aula de hoje, que eu queria que fosse até mais curta, mas o fim ficou um grande de novo. A gente viu aí como aplicar de forma bem rápida, né? Porque é mais uma revisão de conceitos daquela primeira área, tá? A gente viu então como aplicar aqueles conceitos que a gente já estudava lá, agora para o domínio fasorial aqui, né? No domínio da frequência, tá? E viu então, né, como eles podem ser úteis, como eles continuam sendo válidos, né? Mesmo agora nesse outro contexto aqui que a gente está mexendo. Tá? Para a aula de hoje eu não vou dar exercícios para vocês, tá? Então fiquem aí com essa paisagem que é onde a gente gostaria de estar, tá? Aproveitem para assistir essa aula mais de uma vez, talvez. Eu sei que eu passei um pouquinho rápido demais, talvez, para alguns conceitos, mas são conceitos que vocês já estão dominando aí, tá? Já viram assim com bastante calma na primeira aula lá, na primeira área, né? Foi uma aula para cada um lá, tá? Então, deem uma olhada, pausem a aula aí se precisarem, né? Vão desenvolvendo aí no tempo de vocês, tá? E, e pensem um pouco aí sobre essa teoria toda, né? Deem uma refletida, tentem fazer os exercícios, tá? Mesmo os de exemplo que eu dei ali agora, veja se vocês chegam nos valores ou não chegam, o que que acontece, tá? Qualquer coisa entre em contato. Mas para a aula de hoje eu acho que é isso, tá? Então é isso aí, vamos encerrando. Certo, pessoal. Então, aproveitem aí, né, que a gente não tem exercícios aí, tema de casa, né, nessa semana, e deem umas boas revisadas aí, né, nos conceitos que a gente viu ultimamente, nos conceitos que a gente abordou durante a aula aqui. Ah, apesar de a gente ter passado por eles mais rapidamente, né, nesse escopo aqui de corrente alternada, eles são conceitos que a gente viu lá, né, bem mais extensivamente na primeira área da matéria, né? E que vocês, eu acredito, tenham assimilado bem, né? Então, é a questão de adaptar eles para esse tipo de sinal que a gente está lidando agora, né? Um sinal alternado, corrente alternada, tá? E ver como é que ele se encaixa, né? Nesse contexto aqui, tá? Então, nas próximas aulas aí a gente vai começar a mexer com potência também, o que também é um tópico interessante e vai se desdobrar aí em muitas ramificações, né? A gente tem então diversas coisas para comentar acerca de, certo? Então é isso, pessoal. Tá? Se cuidem, grande abraço, estudem aí, deem uma revisada e nos vemos na próxima aula, certo? Abração.